Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. É com muito prazer que iniciaremos a nossa videoaula de número 9 de português do nono ano. Hoje, com as funções sintáticas do pronome relativo. Recordem-se de que nós revimos as funções sintáticas do período simples. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, essas coisinhas aí. Bom, agora nós veremos essas funções sintáticas com o pronome relativo que nós vimos na videoaula de número 7. Certo, pessoas queridas? Vamos lá, então? Atenção a esta capa de livro aqui. Ela está lá no livro de vocês, na página 61. Quem quiser abrir o livro pode dar uma pausa aqui no vídeo e pegar o livro lá na página 61. Diz o seguinte: Mundo Estranho. Os 198 maiores memes brasileiros que você respeita. Os fenômenos mais criativos e malucos que bombaram online e provaram que o melhor do Brasil é o brasileiro. Bom, o título, essa aí é uma capa de um livro, faz uma brincadeira com a expressão que você respeita, viralizada na internet e utilizada em memes e postagens variadas. Porém, o subtítulo esclarece que o conteúdo do livro são os fenômenos mais criativos e malucos que bombaram online. Visto isso, nós vamos fazer o estudo da oração adjetiva que está presente aí. Porque o pronome relativo sempre está na oração adjetiva. O pronome relativo introduz a oração adjetiva, deve ser a primeira palavra de uma oração adjetiva. Ficaremos então com a primeira frase. O livro contém os 198 maiores memes brasileiros que você respeita. Qual é o primeiro verbo que aparece neste período? Contém. Muito bem. E quem é que contém alguma coisa? O livro. Portanto, o livro funciona como sujeito do verbo conter. Agora, o verbo conter. Quem contém? Contém algo. Qual é o algo que o livro contém? Os 198 maiores memes brasileiros. Muito bem. Quando eu junto esses três termos, sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto, os 198 maiores memes brasileiros, nós constituímos aí a primeira oração, em torno do verbo conter. Sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto, os 198 maiores memes brasileiros. Depois nós temos outra oração. Qual é o verbo desta outra oração? Respeita. Quem é que respeita? Você. Então, você funciona como sujeito do verbo respeitar. E quem respeita? Respeita algo. Qual é o algo que é respeitado aqui? Quem pensou em os 198 maiores memes brasileiros? Está correto. Mas o termo os 198 maiores memes brasileiros já faz parte da primeira oração, portanto, não poderá fazer parte da segunda. Logo, eu preciso de uma palavra que se refira aos 198 maiores memes brasileiros. Que palavra é essa? A palavra que neste caso funciona como um pronome relativo, porque ele introduz uma característica. Que você respeita funciona como uma característica dos 198 maiores memes brasileiros. O que o livro contém? Ele contém 198 memes brasileiros? Ele contém 198 memes brasileiros que você respeita, ou respeitados por você. Então, este que substitui os 198 maiores memes brasileiros. E é o complemento do verbo respeitar,
Portanto, aqui eu tenho uma segunda oração com a palavra que, funcionando como objeto direto do verbo respeitar, porque quem respeita, respeita algo, que são os 198 maiores memes brasileiros. Só que como essa expressão já está na primeira oração, ela não pode ser usada na segunda. Eu preciso de uma palavra que se referencie a ela, e neste caso é a palavra que, funcionando como um pronome relativo. Você é o sujeito simples e respeita é o verbo transitivo direto. Portanto, qual a função sintática do pronome relativo da frase acima? Letra A é sujeito. Letra B é objeto direto. Letra C é predicativo. Ou letra D é um objeto indireto? Letra B, objeto direto. Agora atenção aqui a esse exercício do livro de vocês, da página 63. Leia os quadrinhos a seguir e responda as questões 1 e 2. Ágata, qualquer gato que se preze começa a cantar e a miar em plena meia-noite. Aí o gaturro disse assim: e eu não vou ficar atrás. Miau. Bem alto. O dono dele. O que eu jogo nele? O que eu jogo? Aí a Ágata disse: diga alguma coisa, gaturro. Deixe sua mensagem após o sinal. O que foi que o dono jogou no gaturro? O microfone e ele engoliu o microfone. O telefone. Deixe sua mensagem após o sinal. Pi. Número 1. Gaturro quer cantar e miar à meia-noite. Considerando que Gaturro vive tentando conquistar o amor da gata Ágata, responda: por que isso é importante para ele? Por que é importante conquistar o amor da gata Ágata? Ele quer conquistar o amor da gata Ágata. Agora, por que ele quer cantar e miar à meia-noite? Por que isso é importante para ele? Porque ele está afirmando a sua identidade de gato. Ele está dizendo, um gato que se preze, ele tem que cantar, ele tem que miar à meia-noite, ele tem que ser independente, ele tem que ser poderoso, é isso que ele está querendo dizer. Além disso, ele quer impressionar a Ágata, mostrando que ele é um gato livre, que faz o que quer. Ok? Letra B. Com que o gaturro não contava? Ele não contava com a ira do dono, que jogou nele o telefone. O humor da tira está no fato de a manifestação dele poder ser impedida pelo dono. E, portanto, ele não tem a liberdade que aparentava ter, já que ele é subordinado ao dono dele. E o dono dele o calou, né? Então, significa que ele não é um gato que se preze porque ele não está cantando, nem miando à meia-noite, com a intenção de conquistar o amor da Ágata. Continuando ainda com a mesma tira, releia o primeiro balão do primeiro quadrinho. Ágata, qualquer gato que se preze começa a cantar e a miar em plena meia-noite. Identifique o pronome relativo empregado na tira. Vamos lá, quem lembra? Como faço para saber se o que é relativo? A de cá é muito fácil se eu tiver entendido. Variante, eu tenho que pôr no lugar do que em questão. Caso se confirme isso, adjetiva é a oração. Este que eu posso substituir por um pronome relativo variante? Sim. Qual é o pronome relativo variante? O qual? Ágata, qualquer gato o qual se preze, começa a cantar e a miar em plena meia-noite. Portanto, o pronome relativo presente no primeiro balão do primeiro quadrinho é a palavra que. Qual é o antecedente desse pronome? Esse que substitui quem? Quem é o seu antecedente? Gato. Gato que, por isso que eu disse, substituindo o que pelo variante, gato o qual, porque gato é masculino singular. Se fossem gatos, nós diríamos gatos os quais. Se fossem gatas, nós diríamos gatas as quais.
E qual é a função sintática desse pronome? Bom, para a gente saber a função sintática do pronome relativo, precisamos fazer o estudo da oração da qual ele faz parte. Qual é o verbo aí desta oração? Preze. Quem é que se preza? O gato. Só que eu não tenho gato nesta oração. Que palavra eu tenho aqui que substitui o gato? O quê? Então, se é o gato que se preze, o gato é sujeito. Como que está substituindo o gato, a palavra que aqui funciona como sujeito do verbo prezar. Tranquilos? Questão de número 3. Reconheça a função sintática dos pronomes relativos destacados nas frases a seguir. Letra A. A maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. Vinícius de Moraes. Bom, precisamos analisar oração por oração. Que não ama. Quem é que não ama? O que? Então, o que funciona como sujeito do verbo amar. Ok? Próxima oração. Que se ausenta. Qual é o verbo desta oração? Ausenta. Quem é que se ausenta? O que? Então, o que é o sujeito do verbo ausentar. Que se defende. Qual é o verbo? Defende. E quem é que se defende? A maior solidão é a do ser que. Só que eu não tenho isso aqui. Quem substitui essa expressão nesta oração? A palavra que. Portanto, a palavra que funciona aqui como sujeito do verbo defender. Que se fecha. Qual é o verbo? Fecha. E quem é que se fecha? A palavra que, aquilo que a palavra que está substituindo. Portanto, que funciona como sujeito. Que se recusa a participar da vida humana. Aqui nós não temos um verbo, nós temos uma locução verbal, porque são 3 palavras funcionando como uma oração só. Portanto, uma locução verbal. Quem é que se recusa a participar? O que? Que é o sujeito do verbo, da locução verbal, recusa a participar. Aqui, coincidentemente, a estrutura é a mesma, né? Porque ele repete essa estrutura e ele tem que repetir mesmo, porque tu precisa do pronome relativo introduzindo cada uma dessas orações. Agora, o anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Que triste, né? Bom, qual é o verbo que aparece aí junto do que, da palavra que? Deste. Então, eu preciso saber quem foi que deu alguma coisa. Tu. Então, tu é o sujeito do verbo dar. Eu preciso reconhecer as transitividades do verbo. Quem dá, dá algo para alguém. Qual é o algo dado? O anel. Só que fiquem atentos que tem uma palavra que depois do anel. Esta palavra que substitui o anel. Então, esta palavra que funciona como objeto direto, porque ela está no lugar do anel, que foi aquilo que foi dado. E quem dá, dá algo a alguém. A quem foi dado o anel que tu me deste? Para mim. Objeto indireto, em que o me substitui o para mim, que é o complemento com preposição. Agora, no pronome relativo que do verso, o amor que tu me tinhas, qual é o verbo dessa oração? Tinhas. Quem é que tinha? Tu tinhas. Então, tu é o sujeito do verbo ter. E quem tem? Tem algo? Qual é o algo que tu tinhas? O amor. Então, a palavra que substitui o amor.
é um pronome relativo com função sintática de objeto direto. Agora, não era esta a independência que eu sonhava. Não era esta a república que eu sonhava. Não era este o socialismo que eu sonhava. Não era este o apocalipse que eu sonhava. Eu tenho uma estrutura que se repete, né? Então, ela vai ser igual em todas elas. Bom, qual é o verbo aí de referência? Sonhava. Sonhava aqui é um verbo transitivo direto. Quem é que sonha? Eu sonhava. Então, eu funciona como sujeito simples do verbo sonhar. Só que quem sonha, sonha algo. Qual é o algo que sonhado no primeiro verso? É independência. Só que eu tenho uma palavra aqui depois de independência, então significa que este que se refere à independência. É um pronome relativo, está no lugar da independência, funcionando aqui como objeto direto, assim como todas as outras. Bom, eu já sei que esses ques aí são todos pronomes relativos. Agora, caso eu quisesse substituí-los por um pronome variante, vamos ler esses versos substituindo o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, conforme o antecedente. A independência é feminina ou masculina? Feminina. Então eu vou usar o a qual. Não era esta a independência a qual eu sonhava? Não era esta a república a qual eu sonhava? Não era este o socialismo o qual eu sonhava? Não era este o apocalipse o qual eu sonhava? Bom, para reforçar essas funções sintáticas, vocês terão as tarefas do livro de português, exercícios 1, 2 e 3 da página 67. E também o David disponibilizou uma lista de exercícios no plural. Resolvam os exercícios e na nossa aula online de número 9, eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre esses exercícios e fazer a correção de algum deles. Certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Um beijo no coração, bons estudos. Qualquer coisa, voltem a videoaula aí para reforçar os conceitos. Tranquilos? Um abraço, então. Tchau, tchau. Até a próxima.